Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos com mais um papo com simetria e o nosso assunto vai ser super bacana, super 10. E a gente vai trazer aqui 3 convidados que já estão aqui conosco. Um deles é o Jaime, as outras 2 são 2 meninas maravilhosas que já vão aparecer na telinha, que é a Larissa e a Sabrina, que vão falar sobre a questão da aquisição de alimentos da agricultura familiar para dentro das escolas, né? Até para ter uma melhor alimentação às crianças, né? Também vamos falar hoje sobre a questão das hortas pedagógicas, porque tá tudo incluso ali, vocês vão entender ao longo do programa como que isso vai funcionar. Para quem não me conhece, eu sou a Raíssa Schorn, vocês estão em mais um Papo com Simetria e vamos lá. Vamos começar apresentando aqui, eu acho, pessoal, para quem está nos assistindo já ficar por dentro e saber quem é quem. Vamos lá. Jaime, começa pelo Jaime. Boa tarde, é uma satisfação, então, podermos estar no programa Papo com Simetria, com a Raíssa Schorn, e estamos aqui sempre prontos para ajudar os projetos, né, que são desenvolvidos aí. Então, nosso boa tarde aos demais convidados aí, não é? Meninas, não sei quem quer começar, fiquem à vontade. Então, boa tarde a todo mundo, boa tarde a todos. Quero agradecer muito o convite da Raíssa, né, por abrir esse espaço conosco. Eu sou Sabrina Mara Marchiori, então eu sou nutricionista. Eu e a colega Larissa, então, a gente que desenvolveu esse projeto, que a gente vai estar conversando um pouco ao longo dessa conversa, né? E é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês nessa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer o convite da Raíssa, então, para a gente participar aqui hoje, principalmente com a Sabrina, que foi a minha, não só colega, mas amiga de faculdade, antes de começar a faculdade até o final. Então, é um prazer a gente estar aqui de novo, se revendo, se encontrando, e principalmente para falar sobre o nosso trabalho, né? Meu nome é Larissa Bolegon dos Santos, eu sou graduada em nutrição pela Universidade de Chapecó, assim como a Sabrina, e eu tenho 24 anos, e hoje a gente vai falar sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, então, que é sobre hortas comunitárias. Ai, coisa boa não ser a mais velha aqui hoje. Não, eu sou uma piadinha pra aproveitar, porque né, as meninas são novinhas, super novinhas, né? Isso é demais. Vocês sabem, gurias, que eu falo toda vez aqui no programa que até quem acompanha, né, assiduamente, assim, o pessoal que tá firme aqui no Papo com Simetria, que o pessoal só não faz algo importante, digamos assim, porque eles não querem, né? Algo que possa fazer a diferença, ou uma coisa por falta de interesse mesmo. Não é por falta de tempo, mas por falta de vontade. Então, eu trago bastante essa questão, assim. E vocês são super novas, vocês tinham a oportunidade de fazer qualquer outra coisa no trabalho de conclusão de curso de vocês. Eu fui professora também, de ensino superior, e eu percebia que os alunos, eles queriam fazer, não julgo, né? Que eles queriam fazer o trabalho que fosse mais fácil, né? Que dessem menos trabalho, porque daí tu faz, tu sai fora e pega o teu diploma, mais ou menos assim. E vocês tiveram essa iniciativa de fazer um trabalho tão bacana. Para quem não sabe, eu vou contar aqui um pouquinho como é que foi que eu encontrei as gurias, na verdade. Elas participaram de um evento aqui na Unijuí. A Unijuí é a universidade aqui de Juí, tá? Com sede aqui em Juí. E eu estava dando uma pesquisada em assuntos que tivessem a ver com a questão das hortas, até por eu estar desenvolvendo alguns projetos. E como vocês que nos acompanham sabem, eu faço parte da RIPO, né, que é a rede de promotores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então eu pensei, por que não entrar em contato, né? Eu vi ali quais são os trabalhos que seriam divulgados, né, que seriam apresentados, e me chamou muito a atenção o trabalho das meninas, e eu fui atrás delas e disse, bom, vamos conversar,
Vamos montar um grupo assim para a gente poder ir conversando. Até quando eu tenho alguma dúvida em relação às hortas pedagógicas e algo do gênero, eu mando mensagem para elas, porque a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo. Então a gente precisa ter esses grupos junto conosco, que tenham os mesmos ideais, né, que tenham iniciativa. E a partir disso, então, a gente se conheceu e foi conversando, e por esse motivo que as meninas também estão aqui hoje. Meninas, gostaria que vocês falassem, na verdade, para o pessoal que está nos assistindo, eu quero que vocês façam, digamos que uma apresentação, assim, do trabalho de vocês, para o pessoal entender, na verdade, né, o que é isso, que é a aquisição de alimentos da agricultura familiar para alimentação escolar, né? O trabalho de vocês foi uma análise entre chamadas públicas, né, prestações de contas e cardápios, então é um trabalho super interessante, não foi um trabalho fácil, e eu e o Jaime, a gente vai ficar aqui para questionar, para ver quem tá nas redes sociais, quem tá perguntando alguma coisa, e aí a gente vai conversando todo mundo junto, tá? É um bate-papo, não precisam ficar nervosas, eu sei que é meio impossível isso, porque a primeira vez que apareci no programa eu tava apavorada, eu tremia, inclusive foi no programa do Jaime, que o Jaime também tem um programa aqui na MTV, e assim, ó, meninas, pra usar assim, meio português mesmo, eu tremia, mas é uma conversa descontraída aqui para trazer conteúdo, informação e um papo legal para as pessoas que estão nos assistindo, porque o trabalho de vocês está incrível mesmo e vale muito a pena. Então fiquem à vontade. Jaime, quer falar alguma coisa? Fala um pouquinho das caras aí. Não, acho que assim, eu, na verdade, só disse o nome, eu não me apresentei. Eu sou técnico agropecuária, eu fiz em Frederico Westphalen o curso, lá em 92. Eu formei e daí eu vim para Ijuí em 98 e trabalhei 11 anos na escola técnica aqui do município. E depois disso eu trabalhei na Secretaria da Agricultura, então meio que eu tenho uma visão aí dos dois lados da moeda, né? O que se refere às questões de hortas, que nós tínhamos uma horta escolar muito bem estruturada na Escola Técnica do IMEAB, que é o nome que dá a nossa escola técnica aqui em Ijuí. E, aliás, diga-se de passagem, é a única escola bancada pelo governo municipal a nível de país, né? Então, as outras ou são da rede estadual ou são da esfera federal. E o IMEAB, a nossa escola técnica aqui, é a única que é mantida pelo poder municipal. Então, como eu disse, nós tínhamos uma linda horta estruturada lá, e depois que eu vim para a Secretaria da Agricultura, porque fui designado para outras funções, então eu pude acompanhar um pouco com as colegas essa parte das chamadas públicas aí para aquisição de alimentos através da agricultura familiar. Então é mais ou menos isso o meu histórico, né? Vamos lá, meninas, então podem começar, falem do trabalho de vocês, falem de onde veio essa ideia. Na verdade, até vocês mencionaram que são amigas desde antes, né, da faculdade e tudo mais. Então contem um pouquinho, na verdade, como que foi essa trajetória de vocês, como que foi a pesquisa de vocês, por que esse interesse, da onde veio esse interesse, e o TCC. Vamos lá. Claro. Com certeza, então. Vai ser um prazer a gente falar dessa nossa experiência, né? Como a Lari falou, a gente além de colegas de faculdade, a gente é grandes amigas por fora disso, né? Então a gente se conheceu no dia do vestibular, a gente nem sabia quem era quem, eu chamei a Lari, assim, vi ela, deduzi quem era ela e chamei, e ficamos torcendo uma pra outra desse para passar no vestibular e estudar juntas, né? Durante toda a faculdade, eu e ela, a gente sempre foi uma dupla, né? Tinha vários trabalhos, grupos, tanto do laboratório, né, da nossa cozinha dietética. A gente sempre esteve junto, então, desde o começo da faculdade até o final. E a gente sempre pensava muito, que trabalho vamos fazer? O que vamos pesquisar? Vamos para a parte comportamental? Vamos para a clínica? Nada muito se encaixava, então consegui achar estudos, né? Eu, como falei para a Raíssa no nosso primeiro encontro, né, e vou contar um pouquinho para vocês aqui, eu venho de uma cidade muito pequena, que é São Miguel da Boa Vista. Então, morei lá durante toda a minha infância até eu terminar o 2º grau.
E quando eu vim morar para Chapecó e conheci a Lari, como eu falei, a gente sempre ficou pensando, tá, o que vamos fazer, o que vamos fazer. No dia que a gente teve que escolher o tema, né, na verdade esse tema, ele foi uma união nossa com a da nossa professora Roberta, que foi a nossa orientadora, né. E durante toda a graduação eu sempre pensava assim, eu queria fazer um estudo em São Miguel da Boa Vista, mas, sabe, que estudo fazer? Um município tão pequeno, sabe? O que eu posso estudar ali? Sempre foi uma coisa assim. E a Lari também, eu sempre compartilhando essas ideias com ela, né? No dia que a gente escolheu o tema, a gente escolheu nossa orientadora, que era a professora Roberta, né? Que ela deu todo o suporte para nós em toda essa pesquisa. E aí, essa ideia partiu dela, na verdade, não de como fazer, né? Ela disse assim: se a gente fosse fazer um estudo sobre agricultura familiar, né? Vocês que são de tais municípios, o que vocês acham? Eu e a Lari, na hora, a gente conversa muito pelo olhar, né? Então, na hora, eu olhei para a Lari me olhou e a gente falou: é isso, vamos fazer. Como a gente vai fazer? Como a gente vai planejar? Que dados a gente precisa? O que vai ter na nossa pesquisa? Então, tudo isso começou a surgir. Daquele momento, assim, a gente ficou um ano e meio ano a gente ficou elaborando todo o projeto, como a gente iria fazer, que dados a gente iria coletar, o que era necessário, o que a gente precisava, né, também para esse estudo. Então, foi meio ano para a gente planejar ele, como a gente iria fazer. E aí, no ano 2020, que veio a pandemia, a gente pensou, e agora? Né? Bem na época que a gente iria coletar os dados, as escolas todas fechadas, as aulas todas canceladas e os profissionais, né, não estavam atuando. E a gente pensou, e agora? Será que a gente vai conseguir desenvolver esse projeto? Como que vai ser? A Lari na cidade dela. Eu saí de Chapecó, voltei para a cidade da minha mãe, porque aqui estava tudo fechado. As nossas aulas estavam sendo todas via Meet, né? E aí veio um grande obstáculo, porque o que para nós iria ser tipo fácil de coletar, né, a gente já tinha conversado com o município que já tinha, assim, nossa, para eles foi um prazer enorme a gente fazer essa pesquisa, sabe? A nutricionista da educação, que é a Adri, ela deu todo o suporte. Acho que travou aqui. A voz tá... Parou a voz? Sim. Que não. Então ela tem que... Coisas que acontecem no ao vivo, né, pessoal? A gente depende da internet aí, enfim. Isso aí faz parte. Daqui a pouquinho já volta aqui e continua. Eu posso continuar também, né? Até que ela volta. A NutriAgri, então, ela forneceu para nós todos os dados, né, para a gente conseguir seguir a pesquisa. A parte positiva do nosso estudo que ele era de 2 anos anteriores, então o nosso estudo foi em base de 2019 e 2020, o que também não influenciou tanto na coleta de dados, né, pois a pandemia começou anteriormente, então a gente conseguiu coletar os dados para fazer o trabalho, né, não houve tanto problema nesse sentido. E a gente teve todo o apoio dela também, tudo que a gente precisou, a gente foi muito bem, teve o suporte todo que a gente precisou, né, para fazer o trabalho. Foi muito interessante também esse contato, porque como a Sabrina também é uma cidade menor, acaba conhecendo os agricultores familiares, né? Então, tinha muito isso, essa característica de todo mundo se conhecer em cidade pequena, às vezes é bom, né? Às vezes é bom. Consegue usar os pontos positivos disso, né? E a mãe da Sabrina também trabalha num setor que tem contato com os agricultores, então foi bem útil, assim, pra gente conseguir fazer todas as pesquisas que a gente precisava, né? A ideia do TCC realmente surgiu com aquilo que a nossa orientadora repassou para nós, e a gente deu a cara a tapa mesmo para conseguir fazer tudo que a gente tinha em mente, assim, dar o nosso melhor mesmo, sabe? Então, foi um estudo bem com muitos dados
e a gente tinha que sintetizar aquilo em pouquíssimas páginas para a gente conseguir passar tudo que a gente queria para os leitores, né, e também a fazer realmente a correlação, né, da coerência entre as chamadas públicas, com os cardápios, com as notas fiscais de compra do município. Então foi um estudo que exigiu bastante pensar também, né, não é só coletar os dados e jogar as informações lá e não falar nada sobre isso, né. Hoje a gente sabe que por lei, né, os municípios eles são obrigados a comprar pelo menos 30% da agricultura familiar, né, que é uma lei do FNDE, para o município receber os repasses. E isso é muito importante, né, porque ele gera com que o município ele faça um investimento nos agricultores também, né, que não fique só, ele gera realmente um aumento, né, ali nesse setor, né, um olhar voltado para esse setor, né, que é muito importante para toda a região, né, toda a cidade cresce com isso, não é só os agricultores, não é só uma população que ganha com isso, né? Todo mundo que ganha um pouco com isso. O que também é muito importante isso, porque geralmente a maioria, eu não digo todos, mas a maioria dos agricultores também usam de formas mais sustentáveis, né, para produzir seus próprios alimentos. Não digo que todos são orgânicos, mas a grande parte utiliza de meios mais naturais, né, de produzir os alimentos. Então é uma coisa que envolve tudo, né? É bem interessante, assim, é muito legal isso dessa parte, né, para os repasses, não só para a comunidade escolar, né, mas para todo, né. O nosso TCC, então, ele teve abordagem que foi desde os cardápios, né, então teve toda a análise de todos os alimentos que continham no cardápio, todos as preparações, né, então a gente pegou todos os cardápios do ano, de todas as escolas municipais e fez as análises. Também pegamos as chamadas públicas que estão disponíveis sempre nos sites da prefeitura, para a gente conseguir realmente fazer essa correlação, né. As notas fiscais, então a gente levou um termo nas prefeituras para conseguir os dados, né, para serem fornecidos, para mostrar para que a gente ia usar. Entregamos juntamente o nosso projeto de pesquisa para afirmar que a gente estava fazendo um bem para a comunidade, pesquisando sobre aquele tema, né. E nosso intuito também era analisar se realmente conseguia chegar aos 30%, né. Então a gente conseguiu ao longo dos anos ali da transparência, que realmente a maior parte dos municípios eles atingem os 30%, às vezes passam até mais, é difícil não conseguir. A gente também mora numa região que é privilegiada em relação a isso, né, a gente vive da agricultura, a grande parte, né, dos nossos municípios, a maior fonte econômica realmente é a parte agrícola mesmo. Principalmente de plantio, né? Mas a região do município que a gente estudou, ela era mais da agropecuária, né, Sabrina? Se não me engano. Eu estava vendo no trabalho de vocês falaram da questão de prestação de contas, né? Vocês verificaram, né, 111 notas provenientes da agricultura familiar de 2018. E 49 notas fiscais de compras do ano de 2019. Não é um trabalho fácil, né, gurias? Não. Foi um baita de um levantamento. Foram notas por notas, né? E vocês fizeram só vocês duas ou tiveram mais ajuda, assim? Porque a gente sabe que é uma quantidade grande, né? Um número grande de notas a serem verificadas. Foi, como eu falei antes, né, Raíssa? Foi bem na época que as escolas estavam fechadas, né? Então, foi quando eu entrei em contato com a Adri. A Lari, na época, estava trabalhando também. A gente foi até a escola. Ela nos forneceu todas as notas fiscais. Então, a gente olhou uma por uma, verificou uma por uma, alimento de uma por uma, quantidade de uma por uma.
foi assim, essa parte foi a mais trabalhosa, sabe? Porque a gente tinha uma planilha de 2018, 2019, e assim, é como eu falei, a gente trabalhou muito juntas, sabe? A gente era, tipo, grudadas, assim, o tempo todo. Então, o que uma ia mandando para outra, uma ficou com um ano, outra ficou com outro, aí dava um outro tempo, a gente invertia isso, sabe? Para uma tá dentro do que a outra tava vendo. Claro. Pra Porque fazer as isso em duas conjunto juntas fazer mesmo, né? tudo junto, isso não ia dar certo. Então a gente teve que dividir. Então a Lari ficou com um ano, eu fiquei com outro pra gente fazer, pra gente digitar todas essas notas, né? A gente escaneou todas as notas, foram escaneadas, né? Então o município ele liberou isso para nós e a gente conseguiu ver de alimento por alimento, quantidade por quantidade, para a gente colocar na nossa tabela, para a gente depois conseguir fazer a comparação e tabular todos esses dados, né? Para colocar no nosso projeto. Bah, que bacana. Foi um trabalho Algumas coisas a gente também achou que poderia ser diferente, né, nos próprios municípios. Por exemplo, as quantidades de chamadas públicas, né, foram somente uma em cada ano. Isso é uma coisa que a gente até botou em questão no nosso trabalho, porque às vezes se tu aumenta o número de chamadas públicas, tu consegue preços melhores dos alimentos e consegue, no caso dos alimentos sazonais, né, consegue com preço melhor e a gente consegue mais variedade também de alimentos, né? Mas às vezes vai da própria preparação do agricultor, então talvez era feito desta forma porque já sabiam o que os agricultores produziam, né? Então, quando tem uma Nutri bastante tempo no município, também tem essa vantagem que já conhece o que o agricultor planta, né? O que trabalha. E é bem interessante isso, né? Mas às vezes num município maior é mais fácil tu encontrar a maior quantidade de chamadas públicas também, né? E os cardápios, a gente também avaliou todos, né? A gente teve que montar as planilhas, como a Sabrina estava falando, e tabular todos os dados, né? Desde todos os alimentos que iam, as refeições, qual é aquele alimento naquele preparo, para a gente já fazer análise de quantos alimentos a gente encontrava no cardápio que estava na chamada pública, nas notas, e os alimentos que a gente não estavam, né, também presentes, a gente tabulou também para colocar esses alimentos que estavam nos cardápios, mas não eram provenientes também da agricultura familiar, e de talvez o porquê que esses alimentos, né, não estavam lá na agricultura familiar. Uma coisa que a gente achou muito interessante também é que quando a gente pensa em agricultura familiar, a gente pensa em verduras, legumes, frutas, e a gente achou muita panificação, sabe? Então, às vezes é uma coisa que a gente só sabe quando entra em contato realmente, né? Pães, massas, cuca, porque como a gente tem que respeitar a regionalidade, né, na elaboração dos cardápios, é importante sempre estar pensando nisso, né? Os hábitos culturais na elaboração de um cardápio. Então, tinha proveniente a cuca, então era uma coisa muito legal que a gente achava, de manter esses hábitos dentro do cardápio e conseguir ainda da agricultura familiar, né? É muito interessante essas coisas. A gente aprendeu muito fazendo na sociedade, realmente. Você me permite. Até uma coisa que chamou muita atenção. Não, eu só ia. Pode falar. Desculpa interferir, Sabrina, mas só me chamou bastante atenção, ratificando aí o que a Larissa comentava, né? Eu não tinha visto por aqui na nossa região o waffle, né? Na chamada. E ali fica bem evidenciado isso, desses alimentos regionalizados. Vocês, além da cuca, da chimir, outras coisas ali, né? Eu, quando bati o olho ali, me chamou bastante atenção. Mas olha aqui, ó, até o waffle indo participar do cardápio aí para as crianças, né? Isso é muito interessante porque revive de novo, né, as tradições das etnias que colonizaram a região, né? Exatamente, até uma coisa que chamou muita atenção é porque a maior etnia de São Miguel da Boa Vista são italianas e alemãs, né? E até quem for ao município vai ver que a população ela preza muito por isso, por esses hábitos culturais, sabe? E ver o município colocando isso, porque como a Lari falou, a gente até avaliou tipo dia por dia do mês de fevereiro, por exemplo, ou março. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta de todas as semanas.
O que iria ter na segunda, terça, na quarta e na quinta? Vai ter cuca? Polenta, uma coisa também que é feita, que sabe quem é da cultura italiana, né? Então isso foi muito bom a gente ver e ver realmente isso acontecendo na prática, não ficando só lá no papel, né? Além disso, também com o nosso projeto, a gente pôde ver, quando a gente foi tabular, a gente colocava o que é compra local, que é do próprio município, da agricultura familiar, e o que não é. E aí surgiu questionamentos. Por que isso é local e isso não, entendeu? O que possibilita isso ser? Por que aqui não tem? Por exemplo, as panificações, a gente percebeu que todas elas foram compradas da agricultura familiar, mas de outros locais, de outros municípios. O nosso município, ele é mais da agropecuária. Então, o que a agricultura familiar local fornece, que a gente pode ver, são mandiocas, os folhosos, rúcula, alface, temperos verdes, né? Então, tudo o que seria mais, que já precisava passar por um grau de processamento, mesmo sendo da agricultura familiar, não era de compra local. Eram de compra de outros municípios, talvez um pouco maior, né? Que tem uma maior demanda, como, por exemplo, Maravilha, que é um município bem maior do que São Miguel da Boa Vista, então tem uma demanda bem maior, né? Então, tudo isso, surgiu vários questionamentos, e a gente viu quando o nosso projeto ele pôde alcançar, assim, não foi só, agricultura familiar, merenda, pronto, acabou. Não, tem muita coisa por trás disso, sabe? E a gente fazer essa pesquisa, a gente pode ver que para um estudo que, no nosso curso, por exemplo, olhando, vocês vão fazer sobre agricultura familiar, alimentação escolar, é sério isso? Tipo, sabe? Sério que vocês vão fazer isso? E tipo, a Lari, com certeza, o nosso projeto, sabe, tem todo o nosso coração, entendeu? Tudo que a gente podia e não podia por ele. Então, foi muito gratificante a gente ver o resultado final, tanto no município, quando a gente trouxe isso, convidou eles para assistir o nosso TCC, né? Isso foi muito gratificante para nós, porque realmente a gente pode ver que o município ele exerce isso, até ele ultrapassou a margem, né? Tipo, do que necessariamente precisaria ser da agricultura familiar. Mas isso, claro, porque é um município pequeno, a escola também é pequena, né? A escola atende de 1º a 4º ano, e em 2019 entrou as creches, né? Então, claro, é um município pequeno, é uma escola pequena, mas mesmo assim, a gente poder ver isso e ver realmente isso acontecendo na prática foi incrível, sabe? Foi muito bacana mesmo. Mas me permite, Sabrina, é um município pequeno, mas fica bem claro 2 situações que eu pude observar aqui, fazendo uma leitura do trabalho de vocês. Vocês são no município ao redor de 1.800 pessoas, onde 500 famílias residem no meio rural. Se nós falarmos em número de famílias, são 30% da comunidade do município. Nós aqui em Juí não passa de 9. São 83 mil habitantes, mais ou menos, para um número aí em torno de 2.000 famílias e ao redor de 9.000 pessoas residindo no interior. Então, está muito mais afunilado aqui e com certeza vocês têm nessas raízes interioranas condições muito mais aprofundadas para que a prefeitura, juntamente, vocês aí é a Caresc, né? A Emater, não sei se foi unificado os nomes, né? Além a empresa de assistência técnica e extensão rural é a Caresc, né? Eu não tenho certeza agora, Santa mas Catarina me representa que sim. Então, juntamente com esse pessoal, de fazer um trabalho mais elaborado, mais aprofundado, direcionando esse empreendedorismo nos agricultores e tornando eles habilitados para a compra no comércio local, né? Porque também a Larissa colocava, do que veio de fora é porque certamente não tem agroindústrias consolidadas de forma legal no município. E isso é um trabalho que o município pode direcionar profissionais na área para dar esse respaldo aos agricultores e futuramente, aí, bem próximo, né, ter essa condição revertida de a grande maioria dos alimentos não precisar mais vir de fora, não é?
Sim, até há muitos anos atrás, muitos anos eu digo 6, 7 anos atrás, porque assim, o município ele investe muito na agropecuária, muito, né? Como o interior do município, ele é muito, muito grande e muito variado, né? Antigamente, no município se tinha as feiras, onde vendiam pães, cucas, bolachas, né? Dos mais variados tipos. Porém, com o tempo isso foi se acabando. Não digo por não ter recursos, não, até porque o espaço ele ainda tem, ele ainda existe. Porém, por falta, eu acho um pouco de incentivo e um pouco da valorização, né? Eu digo a valorização dos próprios munícipes, de nós valorizar esse trabalho, né? Porque se ele deu certo há 5, 6 anos atrás, por que hoje ele não pode dar certo novamente, entende? Eu lembro que eu ia, por exemplo, com a minha mãe e com meu pai e comprava, era pão, por exemplo, de beterraba, pão de cenoura, essas coisas diferentes, sabe? E feito pela agricultura familiar. Eram eles que produziam isso, sabe? Então, com o tempo, isso foi se acabando, sabe? Isso foi se acabando, isso foi se acabando e hoje já não tem mais. Eu espero que um dia isso possa voltar. Espero que um dia isso volte, né? Alguém toma a frente, coloque isso novamente, porque eu acho uma coisa assim ó, muito bacana e muito vantajosa, tanto para os agricultores quanto para os munícipes, né? Com certeza. Isso é verdade. Tanto Meninas, vocês estavam que falando aqui, o Jaime, só vou te interromper um pouquinho. O Jaime também estava falando da questão do cardápio, né? Que vocês falaram que analisaram. Muitos pais não sabem o que os filhos comem na escola, né? Muitos pais. E muitos pais também reclamam sem saber o que o filho está comendo na escola. Então eu vejo a importância do trabalho de vocês nessa questão também. Falando aqui como mãe, o Jaime como pai, não do mesmo filho, tá, pessoal? Mas de crianças diferentes. Brincadeiras à parte. Muitas pessoas não sabem o que consomem. Então eu tenho aqui na minha frente, até eu puxei, tô com o trabalho de vocês aqui. Só para o pessoal ter uma ideia, pães, né? Cachorro quente fatiado, integral, pão de queijo, mini pizza, massa fina para sopa, massa de pastel, macarrão, tá tudo incluso aqui, né? Sagu, farofa, farinhas em geral, bolachas. Então são coisas que às vezes a gente não tem muita ideia, né? A parte de carnes também tem aqui, não é só alface, beterraba, couve, como muitas vezes de uma forma equivocada a gente tende a pensar, como vocês mesmos mencionaram, da ideia de que a agricultura familiar vai ser apenas isso, né? Essa limitação, esse pensamento vem da gente por falta de compreensão, por falta de conhecimento, uma certa ignorância, digo ignorância no sentido literal da palavra, de não ter conhecimento sobre o que tem dentro das escolas, o que dão para os alunos comer. E isso é importante. Então, a partir do trabalho de vocês, eu também não tinha conhecimento, foi super bacana poder ler e ter a ideia disso, porque tu sabia, né, Jaime? Porque, né, não dá nem para dizer, mas eu, Raíssa, não, e eu sei de várias outras mães dos coleguinhas da minha filha, que também não tem esse conhecimento. Então acho importante, o trabalho de vocês está muito bom mesmo, assim, ó, se eu pudesse disponibilizar ele aqui agora para o pessoal, com todas as tabelas aqui, parabéns mesmo, porque a gente não tem muita ideia, né, fruta, legume, leites e derivados, condimentos, processados, ultraprocessados, carnes e ovos, cereais, enfim, contempla tudo isso, né. Claro, com certeza. E uma coisa que eu achei muito interessante o ano passado, estamos ainda no meio de uma pandemia, né? E ano passado, quando eu fui fazer essa coleta de dados, eu conversei com a Adri durante todo esse período, né? Que é a nutricionista Miguel da Boa Vista. E ano passado, como então não estava tendo aulas, as merendeiras, elas tinham que cumprir a carga horária, assim como a nutricionista. Nesse tempo, eles aproveitaram para visitar todas as agriculturas familiares, todas as famílias que disponibilizavam alimento para o município.
Isso eu achei assim, uma coisa muito fantástica. Porque por mais que a gente sabe que é da agricultura familiar, às vezes a gente nem sabe de onde está vindo aquele suco de uva, aquela geleia, aqueles pães, aquelas bolachas. Então, elas fazerem isso e a Adri tomar a frente e ter essa iniciativa, eu achei assim super bacana, porque isso, querendo ou não, traz um entusiasmo maior até para as próprias merendeiras, né? Para elas saber de onde está vindo tudo aquilo que elas estão cozinhando e preparando para os alunos, né? E eu acho assim, ó, que todas as escolas, claro, conforme a demanda, conforme o tempo também, pelo menos deveriam fazer isso, sabe? Porque às vezes é bom a gente conhecer da onde está vindo, como está sendo produzido esses alimentos, né? Então achei assim de grande relevância isso, né, que a Adri fez lá no município, no caso. Lari, tu ia falar Um alguma dos coisa maiores antes? impasses, sim, um dos maiores impasses que a gente sentiu no nosso estudo realmente foi a falta de estudos em âmbito nacional como o nosso, sabe, para complementar. Muito, muito difícil mesmo, assim, achar estudos que completassem o nosso, ou que às vezes mostrassem uma ideia para a gente fazer um comparativo. Muitos não analisavam essa coerência de compra e de oferta realmente nos cardápios. Então foi uma parte muito difícil para a gente escrever, assim, sabe, e colocar no papel o que a gente queria colocar e mostrar que isso é importante ter, sabe? Porque hoje a gente sabe que a agricultura familiar, ela tá proveniente em todos os lugares e é importante para a comunidade, né? Mas, tipo, ela tem um potencial de melhora nos cardápios que é incrível, assim, tanto na variedade, quanto na promoção de saúde, na alimentação saudável no público escolar, mas que também gera aquela curiosidade das crianças também de comerem um alimento que é saudável, né? E que seja mais natural e que esteja disponível perto, que eles também possam encontrar perto de casa, isso, que não se tem lá na escola, né? Mas aqui no município onde eu resido, né, que é Maravilha, tem a feira que é dos agricultores familiares, tem o Centro da Agricultura, e eles fazem a feira 2 vezes por semana, e aí que é aberto ao público, né? Então é muito importante isso, manter isso, né? Como a Sabrina estava comentando que antes tinha no município da mãe dela ali, hoje não tem mais. Isso é uma coisa de próprio apoio, né? Da própria prefeitura mesmo, de incentivar, né? Que os agricultores venham, ofereçam seus produtos, né? Por um valor justo e adequado também para toda a população conseguir consumi-los, né? Mas é muito interessante. O nosso trabalho, a gente sofreu um pouco para fazer em questão disso, de complementos científicos, né, para a gente agregar ao nosso trabalho. Mas foi um aprendizado, assim, extremamente forte, assim, sabe? Tudo que a gente fez, eu acho que está enraizado na gente hoje, sabe? Porque foi uma coisa que a gente teve que pesquisar, a gente teve que ler. Não foi um trabalho, como tu disse, escolhemos o mais fácil para sair daqui mais rápido, entendeu? A gente foi realmente naquilo que a gente tinha que dar tudo, o melhor da gente para fazer um trabalho, sabe? E hoje, se fosse parar para pensar, daria para colocar muito mais coisa, com certeza, né? A gente poderia ter feito, hoje com o que a gente sabe agora, ter feito mais um trabalho, poderia ter ficado 10 vezes melhor ainda, né? A gente acaba vendo as coisas depois, né? Do trabalho feito, né? E às vezes a gente acaba ficando com o olhar viciado realmente dentro de um trabalho, né? E às vezes acabam vindo outras pessoas e questionando e fica meio, poderia ter feito isso. Tanto que na banca do TCC teve uma professora que ela questionou uns pontos muito importantes para nós, que era uma coisa que às vezes nem passou na nossa cabeça na hora de fazer o trabalho, que poderia ter sido um ponto a ser abordado no trabalho, né? Então são todas essas coisas, desde como melhorar a relação fiscal com a nutricionista para a gente obter produtos que hoje não temos ali disponíveis, né?
Então, por que isso não acontece? Por que a gente não pode ter uma conversa para daqui a pouco, em vez de ter só esses alimentos, aumentar um ou dois alimentos que estejam ao alcance de alguns produtores, né? Então, tudo é questão de diálogo, né? E hoje, às vezes, falta muito isso, falta a comunicação, falta a compreensão, então tem tudo isso, né? A gente falta a sensibilização, na verdade, seria a palavra certa para esse momento, né? Que se hoje a gente sensibilizasse o agricultor familiar do que precisaria e do porquê, do quanto isso é importante, talvez a gente teria esse alimento numa próxima escola pública, né, e teria num cardápio um alimento que é proveniente da agricultura familiar, que é diferente, né, para aumentar as variáveis, né. Muito bem. Jaime quer fazer alguma contribuição, que eu tô vendo o Jaime dele anotar coisa, dele escrever, dele pegar aqui, ó. Não, acho que, Larissa, complementando essa tua fala, eu acho que isso passa por um plano estratégico de desenvolvimento, né? E o município, os órgãos, as entidades do município é que precisam pensar estrategicamente a curto, médio e a longo prazo as ações que precisam ser desenvolvidas para que chegue numa situação dessa. Nós temos a questão fiscal, sim, que ela está um pouco mais acentuada e exigindo cada vez mais do que as agroindústrias se formalizem, que se mantenha, assim, as raízes, as essências daquilo que é produzido, mas de uma forma um pouco mais elaborada, talvez não no sentido do processo incrementado de industrialização, mas sim com os tratos de higiene, aquelas questões todas, né? E o município, ele precisa dar esse suporte, como eu dizia antes, eu não lembro se para nós aqui a Emater, eu não sei se ela foi unificada a nível nacional, mas eu acredito que era a Acaresc, né? Que era a empresa de assistência técnica que tinha no município. É a EPAGRE. A EPAGRE, tá. Isso. Mas ela é uma outra ainda. E então, assim, ó, que se tem esse suporte técnico de extensão rural para trazer o produtor para dentro da cidade, vamos dizer assim, de forma que ele não fique receoso daquilo que ele vai estar processando ou produzindo, né? E trazendo para o público a um valor, como foi dito, justo, né? E que tenha condições de manter essa questão do resgate das tradições locais. Isso é muito importante e esse ponto vocês já têm. Então, acho que talvez aí as entidades sentarem e traçarem um plano para fundamentar isso e de médio prazo, aí, quem sabe, já ter essa questão formalizada e não precisar vir de outros municípios que talvez, pelo menos é o que aparenta, né, já tenham as agroindústrias mais formalizadas e por isso que está acontecendo um valor aí em torno de 40% ainda vindo de fora desses alimentos para a merenda escolar, né? Claro. Meninas, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque no nosso programa hoje a gente também ia mencionar um pouquinho a questão das hortas dentro das escolas, né, dentro das instituições de ensino. E a gente conversou também sobre isso nas outras vezes que a gente conversou no nosso grupo, até é bom que o Jaime está aqui também, porque o Jaime faz parte de uma horta pedagógica também que a gente tem, até ele veio uniformizado aqui da ABB Comunidade, que é lá que a gente tem, inclusive, essa horta. Claro, vocês já responderam bastante coisa aqui, mas uma dúvida para quem está assistindo agora. Ter uma horta dentro da escola não vai interferir ou prejudicar nessa questão da compra desses 30% da agricultura familiar? Então, era uma coisa que eu e a Lari, a gente já vem falando. E eu acho que é bom deixar bem esclarecido isso, né? Que não, ela não interfere em nada na compra da agricultura familiar. 2 pontos principais. As hortas, normalmente, que são feitas, as hortas pedagógicas, elas não são em quantidades, assim, extremas, por exemplo. É plantado um pouco de cada alimento. Vamos plantar um pouco de alface, um pouco de rúcula, um pouco de cenoura, vamos plantar um pouquinho de beterraba, opa, época de tal alimento, vamos plantar um pouquinho disso. Então, ela só vem a contribuir.
Esse é um dos pontos principais. Ela não tem interferência porque ela não é em quantidades relativamente grandes, em grandes escalas, né? Elas são em pequenas, às vezes é um canteiro, 2, 3 no máximo, dependendo também do espaço que a escola vai ter, né, para ceder para ser feita essa horta. E além de tudo, ela melhora muito o vínculo do aluno com o alimento. Porque, um exemplo, eu digo, vou relatar aquilo que eu falei com a Raíssa no primeiro encontro que a gente teve. Quando eu estudava na quinta série, na minha escola era uma escola estadual. Estudei toda a minha vida em escola estadual. Então lá a gente tinha um projeto que era chamado Ambial. Qual era o intuito desse projeto? Era exatamente o mesmo que das hortas pedagógicas. Era melhorar o vínculo entre o aluno e o alimento. Então a gente tinha nossa horta na escola, a gente plantava. Se tinha vontade, tinha muito pé de alface, ia sobrar, a gente levava para casa para comer com a nossa família. Então o alimento que a gente plantava, a gente colhia, a gente comia na escola e ainda podia levar para casa para comer com a família. Então, assim, a gente é super animada. Eu lembro que tinha várias coisas assim que eu não comia. E eu indo lá e ajudando a plantar, eu chegava super animada, assim, esse fui eu que plantei. É meu, eu plantei, entendeu? Então eu acho que isso melhora muito esse vínculo. E quem pensa em, vai atrapalhar, eu acho que deve esquecer essa ideia, porque o intuito da horta pedagógica não é interferir num projeto que já existe, que é da agricultura familiar. Ele vem para somar, ele vem para contribuir, né? O aluno vendo isso, ajudando nisso, plantando, até quando vir da agricultura familiar, ele vai querer comer, porque ele vai lembrar que ele plantou também, né? Ele ajudou, ele regou, né? Ele semeou, indiferente o que o aluno fez. Por mais simples que seja, isso lá na frente já tem um resultado assim grandioso. E é um simples detalhe, né? Então eu acho que respondendo essa tua pergunta, deixando bem claro que isso eu e a Lari, né? Eu acho que a Lari casa comigo nessa opinião. Tô olhando ela ali. Eu concordo plenamente, né? A gente estava conversando sobre isso. O intuito realmente da horta pedagógica vem da palavra pedagógica, né? Então, não é lucro, não é visar larga escala, né? É a gente criar o hábito e também a comunicação entre o alimento e a criança, sabe? Desde o processo de plantar, cuidar, colher, até a mesa, né? Então, não visa nada que seja lucrativo, né? Visa realmente aprender, né? E gerar na criança um interesse, um conhecimento também do que é cada alimento, porque às vezes tu pega uma criança que é de uma cidade maior, às vezes tu pergunta o que é um pé de alface, às vezes nem sabe dizer, né? Vai confundir com outro alimento. Então, a gente, como de cidade pequena, a gente tem isso mais forte na gente, a gente tem o contato, sabe o que é, né? Aprende desde criança, mas se tu incentivar isso desde sempre, conhecer novos alimentos, a provar novos alimentos, é muito mais fácil tu criar um interesse dessa forma do que você simplesmente ofertando num prato de uma forma que às vezes a criança vai olhar, não quero isso, não gosto disso. Não é às atrativo. vezes nunca nem provou, né? E se torna curioso você plantar uma cenoura e depois você colher a cenoura e comer a cenoura. Até porque o gosto também é diferente, né? A gente tem tudo isso, né? A sazonalidade, ela gera uma melhora nutricional nos alimentos também, né? Então, tem todo esse ponto a ser levantado em questão, né? E realmente, eu acredito que não atrapalharia, como seria muito mais beneficiário tanto para a comunidade escolar quanto ao redor, né? Como as próprias famílias dos escolares, né? Que talvez se beneficiariam, né, disso. E nem parando para pensar em espaço, nem teria como produzir em larga escala para chegar ao ponto de não vamos mais comprar esse alimento, porque agora a gente produz na escola. Quem vai cuidar de uma horta em larga escala, né? Que aí às vezes nem vai ser uma horta, vai ser uma plantação de mandioca, é difícil, não tem como, né? E muitas escolas às vezes nem têm esse espaço, né? Então a gente tem que avaliar sempre esses pontos também, né?
Mas a gente acredita que só tem benefícios, né? Eu acho que só para contribuir, né, Larissa, que fique bem claro, uma coisa é você trabalhar qualquer questão que seja, e no caso aí das hortas, né, é você trabalhar a horta pedagógica com o cunho pedagógico, com o intuito de suprir a subsistência da escola, né? Que esse alimento sirva para vir para a mesa e que o aluno, de uma forma geral, ele acompanhe todas as fases do processo de desenvolvimento daquela determinada cultura, né? E aí ele vai fazendo as suas anotações, vai tendo que ser paciente, porque uma cenoura são 100, 110 dias, talvez 120 dias, né? Que ele precise ficar esperando até ela estar pronta para o consumo. Né? Uma rúcula, uma alface, daqui a pouco são 25, 35 dias. Né? Mas as culturas um pouco mais demorado o período, ela tem que ser paciente também, regar seguidas vezes, né? E aguardar até o momento dela estar pronta. Quando você pega ela pronta na prateleira do supermercado, além de você não ter aquele sabor diferenciado que foi colocado, né, e muito bem colocado, porque quando é pequeno, são poucas as quantidades, o zelo é maior, né? Lá na plantação de mandioca ou numa horta com um cunho comercial, ela não tem os mesmos tratos culturais que a horta pedagógica vai ter, ou aquela horta que a gente tem no fundo do quintal para o consumo da nossa casa, né? Então ela, além de ter um sabor totalmente diferenciado, ela vai criar essa cultura de ser respeitados os devidos tempos até o momento dele ser degustado, né? Então eu acho que de forma alguma vai interferir, né? Muito bem. Viu só o pessoal que está nos ouvindo, então? Não interfere, pessoal, muito pelo contrário. A questão até do que o Jaime agora estava mencionando, uns levam 30 dias, 110, 120 dias, então a escola vai precisar suprir a questão da alimentação das crianças nesse meio tempo, então não vai afetar, porque tem a questão do cunho pedagógico. Quem me conhece, provavelmente que está assistindo agora, nos ouvindo agora, viu que a expressão de alegria pairou sobre o meu rosto com uma vontade muito grande de rir de felicidade, porque a gente bate muito nessa tecla, né, Jaime? Bom, meninas, conversando com vocês também até das outras vezes, vamos muito em cima da questão das hortas, né, num contexto geral, seja pedagógicas ou comunitárias, e é interessante a gente poder mostrar aqui que ela não vai interferir em absolutamente nada, ela vem para somar, porque muitas vezes a gente esbarra na porta, a gente esbarra em alguma situação onde as pessoas vêm apontando que não, que isso não vai dar certo, que não é bem assim, que vai atrapalhar A, B ou C, né? E a gente tenta expor isso, falar a respeito disso, e às vezes como é apenas a Raíssa, ou apenas o Jaime, ou apenas a Sabrina e a Larissa, a gente não é tão ouvido, né? Então é importante trazer isso até conhecimento de quem está nos ouvindo hoje, para ver que isso é uma baita de uma ideia. Aqui em Juí, já conversei com um monte de gente, estão tentando até um projeto de lei, assim, ó, estabelecendo alguns critérios, claro, para as escolas, né, para ver se a gente consegue a implementação dessas hortas pedagógicas justamente para essa questão de utilizar a horta como sala de aula, né, porque é um vínculo de todo, não só dos alunos, dos professores, mas das merendeiras, da comunidade, da agricultura, dos nutricionistas, né, da família. Então a família participa disso de certa forma, porque como a Sabrina mencionou, às vezes a gente podia levar para casa e a gente ficava feliz por isso. Isso é excelente, né? As crianças acabam tendo essa curiosidade, estão lá mexendo na terra, saem daquele sistema de sala de aula, né? Que é uma coisa mais monótona, necessária, sim, entretanto um pouco mais monótono para as crianças, principalmente as mais novas, né? E consegue fazer com que exista uma maior utilização de metodologias ativas, fazendo com que essas crianças sejam, então, protagonistas do próprio processo de ensino e aprendizagem, porque elas estão ali fazendo isso, né? E depois tu chega em casa com uma criança que teve essa oportunidade de estar nessa horta e tu pergunta pro filho dentro de casa, o que tu pode me ensinar hoje?
Não é o que tu fez na escola, mas o que tu pode me ensinar hoje. E a criança vem com um relato, com uma experiência e com uma alegria de falar isso dentro de casa, né? De tentar levar isso para dentro de casa. Eu acho que esse é o melhor de tudo. Eu quero agradecer. Jaime, tu quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria, só para que fique registrado, no programa Bebê Comunidade, nós temos a horta pedagógica ali, e o terreno que eu tenho para trabalhar são 300 metros quadrados, 306 na verdade. E eu tenho 300 alunos que participam do programa Bebê Comunidade. Então eu tenho ao longo do ano para cada aluno 1 metro quadrado para ser trabalhado como horta. Então isso exige um planejamento muito acentuado para que eu possa ter o envolvimento deles enquanto alunos no processo ensino-aprendizagem e ao mesmo tempo que eu consiga trazer para a cozinha do programa, né, alimento para eles, para criar esse vínculo, estabelecer esse vínculo cada vez mais forte, né? Então assim, ó, jamais uma horta pedagógica vai interferir, né, num plano comercial a nível de município, né? Não tem como, né? Então, só para que fique registrado, e o programa Bebê Comunidade aí de Gi, é essa a realidade. Nós temos 300 alunos e a horta que eu tenho são 306 metros quadrados para ser trabalhado com eles ao longo do ano. E ainda eu tenho em anexo, para eles terem conhecimento também, as plantas medicinais, que envolvem mais, não saberia quantificar aqui, mas acho uns 40 metros quadrados ali, eu já tenho que disponibilizar para o horto medicinal. Então, são plantas que ficam ali para conhecimento, mas ela não tem um retorno diretamente aqui para a questão da cozinha do programa, né? E até por uma questão cultural também, né? Às vezes a gente ouvia assim a avó, a tia, a mãe falando: ai, tá com dor de estômago, toma um chá pra tal coisa. Tá com dor de barriga, toma um chá. Tá com não sei o que, toma um chá. Hoje em dia o pessoal vai direto na farmácia, né? Não tô legal, vou aqui tomar um comprimidinho, vou tomar... Então, a questão da horta, desse horto medicinal, ele também serve para isso, né, Jaime? Exatamente. A gente acaba ensinando... A gente não, né? Porque quem tá lá todos os dias é o Jaime, é o braço direito, esquerdo da Bebê Comunidade na questão da horta pedagógica. E esse projeto é lindo, porque a gente trabalha essa questão cultural com as crianças, né? Além dessa questão da sala de aula, das oficinas, e enfim. Então, só tem de agregar. Meninas, vocês querem fazer algum comentário final? Que a gente tá aí, ó, já em cima do laço do nosso horário do programa. A gente só tem a agradecer mesmo o convite, né? Só isso mesmo. A gente fica muito feliz de poder também estar participando juntamente de algumas reuniões com a Raíssa, né? Então, a gente gostaria também de disponibilizar, né, ajudar o que a gente pode, no âmbito de pesquisa também, mesmo estando longe. Então, a gente só tem a agradecer mesmo. Eu acho que é isso que a Lari falou mesmo. A gente, desde o primeiro dia, falou com a Raíssa que a gente veste essa camisa junto com ela, né? E agradecer pelo convite da gente poder vir aqui nesse papo com simetria super gostoso, para a gente poder falar um pouco da nossa experiência, compartilhar como é que é, né? Para todo mundo que está assistindo e também quem vai assistir depois, saber de tudo como funciona e também da importância disso, né? Mas principalmente deixar o nosso agradecimento também para o Jaime, que contribuiu, para a Raíssa, né? Por esse convite especial. Muito bem, muito obrigada, meninas. Eu daqui uns dias, de tanto que eu falo em hortas aqui no programa, eu acho que o pessoal vai mandar fazer uma camisa junto comigo. Eu sou a favor das hortas, porque eu falo da com pau aqui, né, sobre isso, sobre essas questões de projetos sociais e trabalhar, porque, cara, beneficia muita gente, né? Então eu só quero agradecer vocês, principalmente pela iniciativa e pelo interesse de fazer um trabalho voltado à agricultura familiar, porque a gente sabe, né, Jaime, que isso é muitas vezes deixado de lado, o pessoal se interessa por outras coisas, acho que vai ser mais relevante do que buscar nessa área, né, do que estudar dentro dessa área esse conteúdo. Então, muito obrigada, meninas! E das próximas vezes, provavelmente eu vou chamar vocês também para vir aqui, porque eu adoro conversar com vocês.
Vocês são demais, falam muito bem, também explicam muito bem, principalmente para quem está nos ouvindo. E isso é muito importante. Tá certo? Obrigadão, meninas. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. 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 E vamos lá então, né, pessoal? Encerrar o programa hoje, porque a gente sempre leva... Eu não sei agora para qual câmera eu olho aqui. Fiquei confusa. Aqui, ó, deixa eu até dar uma levantada no meu banco para vocês verem toda essa beleza melhor, né, pessoal? Aproveitar, Deus o livre, o que é isso? Daqui a pouco eu tô vendo só a testa aqui, gente, não dá. Pessoal, vamos encerrar então, que pra variar, né, eu adoro conversar, bater um papo aqui, né, Jaime, se deixar falar o dia todo. Vamos pra Semana dos Profissionais, então, aqui que eu tô com uma colinha na minha frente. 31 de agosto, né, que foi agora, dia do nutricionista, o que veio muito bem. Aliás, esqueci aqui de dar os parabéns pras meninas, que coisa feia da minha parte. Tenho que levar um puxão de orelha. Parabéns a todos os nutricionistas, meninas, ó, vocês são 10, parabéns pelo dia de vocês. Dia 1º de setembro, então, dia do profissional de educação física. Parabéns, gente. A gente sabe que não é fácil, né? Dia 2 de setembro, dia do florista e dia do repórter fotográfico. Dia 3, dia do biólogo. Ó, parabéns a todos os biólogos. Dia 3 de setembro, também dia do guarda civil. E dia 5, dia do oficial de farmácia do Brasil. Tô esquecendo de alguma coisa? Não, tranquilo. Não? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá, tem uma musiquinha, tá favorável. Acho que é isso aí. Então, pessoal, muito obrigada por nos assistir hoje. Muito obrigada por ficarem conosco até agora. A gente passou um pouquinho, mas é isso aí. Quando o papo é gostoso, a gente fala mesmo. Jaime, faz um encerramento para nós aqui, porque o Jaime, ele é o cara do Pialo Chucro também, que é um outro programa aqui da MTV. Então, vou deixar para ti fazer esse encerramento para nós hoje. Então, assim, ó, agradecer ao convite, né, Raíssa? E dizer que tesouro no fundo do mar não tem valor nenhum. Então, o que a gente tem de conhecimento precisa ser transmitido para que tenha valor, para que tenha sentido a nossa passagem aqui nesse plano, né? Então, a gente se coloca à disposição para contigo, para cada um dos nossos ouvintes, né? O que a gente souber, a gente terá o maior prazer de estar transmitindo. E da nossa parte, deixar aqui para o programa Simetria o nosso chucro abraço, então. Isso aí, muito obrigada, pessoal. Até quarta-feira que vem, no Papo com Simetria, das 2 às 3 da tarde. Agora não sei se eu dou tchau aqui ou se eu dou tchau aqui. Aonde eu dou tchau? Vou dar tchau ali. Vou dar tchau ali. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Até mais.